Pai do Senhor, vamos para mais uma devocional. Nós vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo 11, falar de um episódio forte. Estamos vivendo um tempo bom, um tempo de sonhar sonhos da obra do Senhor, de começo de um novo projeto em nossa vida, de desafios, de novos patamares, de novas responsabilidades, de muita novidade, muita coisa inédita. Isso é bom no Senhor. Eu rogo ao Espírito Santo que te anime, que te motive a ir além, a servir ao Senhor, a dizer: eis-me aqui, que o Espírito te motive a viver esse tempo querendo qual é a minha parte, o que eu posso fazer para somar, para fazer acontecer esse tempo novo, que o Senhor gere no teu coração a alegria de dar fruto, o espírito voluntário, e você viva o que Davi orou para viver no Salmo 51. Ele orou dizendo: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação e o espírito voluntário, que você recupere aquela alegria que você tinha. E se você está vivendo esse tempo, maravilha. Se não, aquele tempo que você queria dar tudo ao Senhor, queria fazer mais, queria glorificar, entregar mais, a adoração era mais apaixonada possível, a entrega era mais liberal, o tempo você não olhava o tempo que o culto estava demorando, se entregava e queria entregar mais e mais. O Senhor torna a dar essa alegria da salvação, a alegria de estar envolvido nas coisas concernente ao Rei, o espírito voluntário, esse desejo de dar mais e mais. O Senhor traga essa chama, que ela queime para você mergulhar mais fundo no Senhor, ir mais deep, mais no profundo, buscando revelações, buscando a vontade do Senhor na tua vida, para que você viva experiências sobrenaturais e para que essa geração seja impactada pela sua vida, que o Senhor te faça sonhar em frutificar grandes frutos, uma grande colheita, que o Senhor faça você sonhar, ser relevante para essa geração, ser como Dorcas, que as pessoas se comoveram com a perda dela por causa do quão ela era abençoadora para aquela comunidade, que o lugar onde você mora, que o estado onde você mora, e em nome de Jesus até a nação onde você mora, possa sentir a relevância do seu ministério. Isso só depende do seu posicionamento com Ele, porque Deus, Ele quer. Da parte do Senhor, a vontade do Senhor é essa. E Davi buscou isso, buscou que ele pudesse ter esse espírito novamente, esse espírito de servo, de adorador, alegre na salvação e voluntário no chamado dele. E Davi disse: não te agrada de sacrifício, senão eu te daria. Se era para matar um animal, se era para trazer uma oferenda de sacrifício, eu te dava a melhor oferenda. Mas um coração contrito e quebrantado tu não despreza. Então, que você entregue ao Senhor contrição e arrependimento e quebrantamento. Se eu me ir diante do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, está difícil. Senhor, eu sou humano, eu sou falho. Se no caminho eu errar, não desista de mim. Se eu falhei, poxa, mais uma vez, me perdoa, me recebe de volta. Nós não compramos o Senhor com as nossas obras, mas quando nós nos sentimos alegres na salvação, o espírito voluntário flui no desejo de adorar ao Senhor em retribuição, em recompensa com as nossas obras. É impagável o perdão de Deus e é gratuito. Se fosse para Deus cobrar, ele cobraria com o sangue que nós não temos condições de derramar, porque nós não somos puros. Mas o Filho morreu por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados pela pureza do sangue derramado pelo Cristo, para que nele nós fôssemos salvos e perdoados e vivêssemos a vida dele, para que pudéssemos anunciar esse amor que nos perdoou e nos alcançou. Que o Senhor restaure essa alegria. Davi orou ao Senhor e escreveu o Salmo 51 em arrependimento por um episódio que ele viveu, no qual nós vamos ler para fechar a nossa série sobre a obra e o chamado. Eu quero falar sobre o rei Davi no capítulo 11. Se você não conhece essa passagem, depois leia o capítulo todo. Eu vou me ater aos 2 primeiros versículos, que diz: aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amnon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, na época da guerra, em vez de o rei se levantar e ir, ele mandou Joabe como seu representante para derrotar Amon e cercar
Rabá. Porém, ele ficou em Jerusalém. Ele não foi cumprir o seu papel. Ele não foi cumprir o seu chamado. Ele se isentou. Não, dessa vez eu não vou não. Eu já tenho muitas conquistas. Já arrebentei um monte de gente. Eu sou o cara. Eu já sou o rei. Tá bom. Eu agora como rei não preciso mais. Eu não preciso mais não. Porque agora eu sou o pastor. Porque agora eu sou o líder. Agora eu mando os meus liderados. Agora eu mando os meus filhos. Eu não preciso mais ir. Não preciso mais lavar. Não preciso mais fazer. Não. Nós somos servos de todos. Jesus lavou os pés dos discípulos para mostrar que assim como ele serviu, nós somos servos de todos. A obra tem que ser feita. Não tem posição, nem financeira, nem posição profissional, nem posição eclesiástica, nem posição dentro da sua família que te isente de servir a todos, a todos. Então Davi, ele abriu mão de cumprir o seu chamado. Ele foi chamado para ser rei. E o ofício do rei era estar na frente da guerra. E ele se escusou daquilo para ficar em Jerusalém. E deu ruim. Ele abriu mão de cumprir o seu chamado para curtir o seu palácio. Você tá aceitando o chamado do Senhor e deixando o seu palácio de lado para ir às trincheiras da guerra? Ou você está correndo da guerra, mesmo sabendo que Deus é contigo, que você lá na guerra vai prevalecer, a guerra não te apresenta nenhum risco. Davi, ele foi justamente porque ele confiava que estava ganha a guerra. Essa confiança fez ele pecar em se ausentar do lugar que ele deveria estar. Por ele ter essa confiança, era lá que ele deveria estar. E aonde você está? Você está na guerra, abrindo mão do seu palácio, ou você está curtindo o seu palácio, abrindo mão das trincheiras? Davi fez isso. Ele preferiu curtir o seu palácio. E aconteceu no versículo 2 que à hora da tarde, Davi se levantou do seu leito, estava descansando, e foi passear. Já não bastasse ele não estar onde ele deveria estar, ele foi passear. E no terraço da casa real, ele olhou para o terraço de um soldado dele, onde a sua esposa estava tomando banho, pelada. E ela era muito bonita à vista. E Davi perguntou: quem é essa mulher? Eles disseram: é Batseba, mulher de Urias, o heteu. E aí já nós conhecemos essa passagem. Ele cobiçou, mandou buscar, conheceu ela, teve conjunção carnal, mandou ela de volta. Ela avisou que ela engravidou. Ele, em vez de pedir perdão para Urias, se humilhar diante da nação, ele mandou Urias tentar namorar ela. Urias se negou a coabitar com ela e Urias dormiu do lado de fora. E Davi, vendo que a barriga ia crescer e Urias ele ia desconfiar, manda ele para a guerra, manda uma carta para Joabe mandando botar ele na frente de batalha, e ele não era homem de frente de batalha. Ele entrou ali na infantaria e morreu na guerra. E aí Davi cobriu o seu pecado. E aí Natan veio com uma parábola contando sobre o seu pecado, dizendo para ele, com a parábola, depois você lê, que ele, tendo tudo, foi escolher quem só tinha aquilo. Ele roubou do pobre sendo rico, foi o que a parábola contou. Ele foi ganancioso e olhou para aquilo que ele não tinha direito. E Davi se enfureceu pela parábola porque ele não tinha entendido que era ele. E condenou o homem da parábola quando o profeta falou: tu és esse homem, eu te dei tudo, te dei honra, te dei fama, e você foi lá e pecou. E aí Davi se arrependeu, pediu misericórdia, escreveu o Salmo 51. E o arrependimento de Davi não ficou no secreto, apesar da repreensão ter sido em particular. O arrependimento de Davi virou uma música, virou um salmo. Salmos eram músicas cantadas e todos puderam cantar junto com Davi o pedido de arrependimento. Davi externou a vontade que ele tinha. Ele já não esquentou para o que iam dizer, se ele era pecador, se ele valia ou se ele não valia, prestava ou não prestava. Ele queria o perdão de Deus, a graça de Deus, ele queria voltar à conexão com Deus.